Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Carille fora do Santos e o clube agora quer um técnico estrangeiro. Eu pergunto pra vocês, será que só a nacionalidade importa? Vamos falar sobre esse tema? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, o Fábio Carille não resistiu ao começo ruim no Campeonato Paulista. O time é segundo colocado no grupo D aí, tem 4 pontos a menos do que o líder Bragantino, mas mais do que isso, as atuações do Santos elas estavam insuficientes, oscilantes e com um desempenho muito abaixo, né, daquilo que a gente espera do Santos, mesmo com o elenco tendo algumas limitações. O Fábio Carille não conseguiu fazer isso com o Peixe e não resistiu à derrota para o Mirassol, que foi uma derrota muito estranha, né? Diga-se de passagem, porque o primeiro tempo foi terrível, terrível, um 3-0 em que parece que o time não entrou em campo. E o que mais surpreendeu é que foi visível a atitude dos jogadores em campo, né? Isso foi declarado, inclusive, pelo próprio treinador na sua entrevista coletiva pós-jogo, porque essa mesma atitude mudou depois do intervalo. Obviamente teve uma cobrança, imagino eu, do treinador, mas também acho que até os jogadores perceberam, né, que a coisa estava muito ruim. Mirassol é um bom time, tem um bom projeto, uma boa categoria de base, o Eduardo Batista tem feito um grande trabalho por lá, mesmo assim o Santos não entrou em campo até o intervalo. E no segundo tempo buscou 2 gols ali rapidamente, mas com os mesmos jogadores conseguiu reagir. Então faltou um pouco de ímpeto também dos atletas, além de uma melhor organização e tudo mais, mas é um time que carece de muitas peças realmente. O Santos enfrenta problemas, não é de hoje, e o Carille, que foi contratado para evitar o rebaixamento do clube e conseguiu permanecer também para essa temporada, e vejam só como o Campeonato Paulista tem sido um moedor de técnicos, né? Eles estão caindo não só, na verdade não só o Campeonato Paulista, né, os estaduais, né, o Grêmio também acabou demitindo o Wagner Mancini com poucos jogos, o Silvinho caiu com 3 partidas, agora o Fábio Carille também, tô até esquecendo. Bom, tem o Enderson Moreira no Botafogo, né, que talvez seja o caso mais gritante, assim, o cara que foi campeão da Série B há poucos dias. Enfim, esse início de temporada ele está sendo muito danoso realmente para os treinadores, porque é um momento em que você precisa fazer ajustes, mas ao mesmo tempo não dá tempo. Né, com perdão da redundância. Por quê? Porque o torcedor quer ver resultado, não importa se o técnico está fazendo os seus testes, não importa se a competitividade com o que de mais importa na temporada ainda não começou, não importa. O resultado ele dita o ritmo das coisas e também uma certa perspectiva, né? Eu não sou contra você mudar ou interromper um trabalho. Eu sou contra esse desespero, essa necessidade que nós temos por mudanças, né? Que daqui a pouco chega um outro profissional e daqui 2, 3 meses a gente já está, né, generalizando, já está pedindo a cabeça do técnico novamente. Isso é que eu discordo. Mas o Carille saiu com 27 jogos, aí 45% de aproveitamento, realmente não é um número considerável, mas a gente precisa entender o contexto do Santos, que é um time que vive um problema financeiro gravíssimo, que está sempre vivendo uma reformulação, que depende de surgir um jovem jogador que possa resolver os problemas do clube. As contratações elas são medianas, modestas, nada mais do que isso. Então é muito difícil, né, imaginar que o Santos vai conseguir ser protagonista dentro de um campeonato que tenha o Corinthians com o elenco que formou, o Palmeiras que tem todo esse trabalho mantido, o próprio São Paulo que fez contratações interessantes, que não vem jogando um bom futebol também, mas enfim, como é que o Santos vai conseguir ser protagonista e com equipes do interior muito bem montadas, inclusive, né? Enfim. Agora, a saída do Carille foi em comum acordo, né? Até onde se sabe, não foi uma demissão sumária, mas é fato que o comitê de gestão, o presidente, várias pessoas já queriam a saída do Carille, não é de hoje. E quem mantinha, pela informação que eu tenho, o Carille até hoje e não conseguiu segurá-lo foi o Edu Dracena, o diretor de futebol, que estava tentando, exatamente digamos, pelo estresse que você provoca no elenco e no vestiário na antivéspera de um outro clássico contra o São Paulo, que vai acontecer domingo na Vila Belmiro, que vai ser comandado aí pelo Marcelo Fernandes. Então, o Edu Dracena estava tentando resistir ao máximo essa situação, não conseguiu, e com isso o Fábio Carille, até por uma questão de vontade dele também, acabou interrompendo o seu trabalho. E agora a informação que surge é que o Santos mira num técnico estrangeiro. A gente precisa falar sobre isso. Porque assim, eu super acho favorável,
Eu tenho falado sobre isso. É claro que esse intercâmbio ajuda, não sou contra estrangeiros, muito pelo contrário, nem teria por que ser, né? Pelos trabalhos que a gente tem visto aqui no Brasil, Jorge Jesus, Abel Ferreira, o próprio Diego Aguirre, do qual sou fã, que faz bons trabalhos, não teve uma última... A reta final da passagem dele pelo Inter realmente deixou a desejar, mas é um cara que eu considero. O próprio Hernan Crespo também se desgastou um pouco no final, mas acho que ele fez um bom trabalho aqui no São Paulo. Enfim, a gente tem uma série de estrangeiros. O Sampaoli deixou um legado interessante aqui. Enfim, mas eu acho que assim, se a gente for enumerar os técnicos estrangeiros no Brasil, o Inter foi atrás de um uruguaio, o Alexander Cacique Medina, que até agora está enfrentando inúmeras dificuldades. E posso combinar uma coisa com você aqui? Se ele perder o Grenal, que vai acontecer nos próximos dias pelo Campeonato Gaúcho, ou se ele não vencer o estadual, ele está fora. Ele não vai resistir. Porque, infelizmente, o futebol brasileiro não permite que você tenha esse tipo de planejamento. O Cruzeiro contratou um uruguaio também. Os 3 principais clubes do Brasil, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, os que a gente imagina que vão dominar, né, os títulos na temporada, também tem técnicos estrangeiros. O Fortaleza fez uma brilhante campanha na temporada passada e manteve o argentino Juan Pablo Vojvoda, outro estrangeiro. Então, assim, se a gente for contabilizar os estrangeiros no Brasil, eles realmente, na média, estão fazendo um brilhante trabalho. Mas a gente teve o campeão brasileiro, que foi um brasileiro, no caso o Cuca, que ainda arrebatou a Copa do Brasil. Se a gente for um pouquinho mais para trás, o Renato Gaúcho, que é brasileiro, conquistou bons títulos aqui no Brasil. O Thiago Nunes também conquistou títulos importantes. O Barbieri tem feito um grande trabalho no Bragantino. Então eu acho que às vezes a gente determina que a nacionalidade será o fundamental. Isso não vale só para o Santos, isso vale para o Corinthians, por exemplo, que está em busca desesperadamente de um estrangeiro. Porque olha a grama do vizinho que é mais verde, nesse caso literalmente, lá está um estrangeiro, um português, e pensa, quero para mim também. E isso prejudica muito quando você define apenas por esse critério a sua escolha. Se a sua escolha é por competência, show. Agora, se ela é só por nacionalidade, eu discuto isso um pouco. Porque não é só o trabalho do técnico, não é só a competência do técnico. E aqui eu não estou tirando a competência do Jorge Jesus naquele trabalho do Flamengo. Mas quando ele chegou, o Flamengo já vivia um outro momento do clube. De um clube que se ajustou financeiramente, que sofreu muito com times limitados em temporadas anteriores, com déficit na sua estrutura, inclusive, e de repente o Flamengo ganha outro patamar, com perdão do trocadilho. E aí o Jorge Jesus se aproveita disso também. O Abel Ferreira, gente, o centro de excelência do Palmeiras é de primeiríssimo mundo. O Palmeiras tem investimento, tem elenco, tem estrutura, tem uma gestão interessante. Tudo isso desemboca também no trabalho do técnico. Claro que ele precisa de competência para montar suas equipes. Mas vocês conseguem perceber que é um combo, é um combinado? O Gesualdo Ferreira chegou no Santos e não conseguiu. O Ariel Roland chegou no Santos e não conseguiu. Então o contexto ajuda muito, viu? Eu só discuto de que daqui a pouco o Santos imagine que vai trazer um estrangeiro e que ele vai resolver todos os problemas do peixe. Não vai, porque o elenco precisa ser melhor, a questão financeira do clube, você não pode atrasar salário, você tem que ter uma estrutura melhor para os atletas, senão a coisa não vai funcionar. E o cara ou vai sair daqui 3 meses, ou ele vai acabar demitido daqui 3 meses, porque os resultados não virão. Vocês percebem que é um ciclo, né? E que toda a engrenagem precisa funcionar. Os nomes mais cotados nesse momento de Sebastian Becassese, ex-auxiliar de Sampaoli, o que eu considero um grande treinador, mas que nunca teve uma experiência no futebol brasileiro. E isso sempre é um pouco mais perigoso. Vejam o Cacique Medina sofrendo lá no Inter, porque ele, me parece, não entendeu ainda o tamanho do Inter, o tamanho da rivalidade Grenal, o tamanho do clube onde ele está, o tamanho da pressão que ele vive no futebol brasileiro. Ele está fazendo testes, como fazia Miguel Ángel Ramírez, que é outro exemplo que eu esqueci, no próprio Internacional, o espanhol, badalado, em que o Palmeiras mandou um avião ao Equador para buscá-lo, e ele na época recusou. Que sorte do Palmeiras, porque depois veio o Abel Ferreira, mas o Miguel Ángel Ramírez imaginou que eu tô fazendo testes, eu tô planejando para, sei lá, o ano que vem o time ser ajustado. Não existe ano que vem, cara, existe o domingo, em que o time tem que jogar melhor. Então, eu tenho muita dificuldade. O cara chega aqui, não conhece o calendário, não conhece o jogador. Até ele entender o processo, leva um tempinho.
mas é um ótimo técnico, com bons trabalhos no Racing, no Defensa e Justiça, inclusive campeão da Recopa sobre o Palmeiras, só que ele está empregado, né? Então, e o BKSS é cotado em vários clubes cada vez que sai um técnico de um grande clube, né? O outro é o Hernan Crespo. Esse me agrada. Esse me agrada. Porque apesar de ser um estrangeiro, até porque eu tô falando apesar aqui, porque eu não tenho nada contra estrangeiro, tá? Eu acho ele um bom técnico. E acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo e colabora o fato dele já conhecer o futebol paulista, o futebol brasileiro, e acho que ele teria condições de fazer um bom trabalho no Peixe. Esse eu acho interessante. E tá livre no mercado, ou seja, é só negociar com ele. Não tem nenhuma informação de algum indicativo de onde o Santos estaria mais próximo. A única que sabemos é que o clube quer um estrangeiro nesse momento. Você, qual desses contrataria? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!